O milagre que mudou a vida de Luciana, quando a fé venceu o impossível. Luciana segurava o laudo médico com as mãos trêmulas, as letras borradas pelas lágrimas que não conseguia conter. Síndrome de Eisenmenger. Doença cardíaca irreversível. Expectativa de vida reduzida. O coração do seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava falhando. Os médicos tinham sido claros, não havia cura, apenas paliativos para prolongar um pouco mais sua vida. Ele pode não chegar aos 10 anos, disseram com fria objetividade. Aquela frase ecoava em sua mente como uma sentença de morte. Pedro era uma criança cheia de vida, adorava futebol e sonhava em ser jogador. Mas nos últimos meses, qualquer esforço deixava ofegante, os lábios arroxados pela falta de oxigenação. As noites eram as piores, Luciana acordava com o som de sua respiração pesada, o medo a apertando como um nó na garganta. Ela já havia gasto todas as economias em consultas, exames e remédios. O marido, desempregado há meses, afundara em depressão. Até quando, Deus, ela chorava sozinha no quarto, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Foi numa tarde de quarta-feira, quando já não sabia mais a quem recorrer, que Luciana viu um outdoor da Igreja Universal do Reino de Deus com os dizeres: Deus ainda faz milagres. Venha e veja. Algo dentro dela se mexeu. Não era a primeira vez que passava em frente à igreja, mas dessa vez, foi como se uma voz sussurrasse: entre. Sem pensar 2 vezes, ela pegou Pedro no colo, mesmo ele já sendo grandinho para isso, e entrou. O que Luciana encontrou ali foi diferente de tudo que já tinha visto. O ambiente era cheio de energia, de pessoas que, apesar das lutas, tinham um brilho nos olhos. Uma irmã da igreja, ao vê-la com o rosto marcado pela dor, aproximou-se: Minha irmã, você está no lugar certo. Deus vai te ouvir aqui. Luciana não conseguiu segurar o choro. Entre soluços, contou a história de Pedro. A irmã a abraçou forte e disse: Hoje à noite tem a fogueira santa de Israel. Você precisa estar aqui. Deus vai operar o milagre do seu filho. Naquela noite, Luciana voltou com Pedro, o coração acelerado. O templo estava lotado, o louvor vibrante, e o pastor, com uma autoridade espiritual que ela nunca tinha presenciado, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é homem para mentir. O que ele promete, ele cumpre, declarou, enquanto a congregação respondia com amém fervorosos. Luciana sentia algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus pode mesmo curar meu filho? Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela não hesitou. Com Pedro nos braços, subiu ao altar. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino, ungiu-o com óleo consagrado e começou a orar com uma fé contundente: Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. O sangue de Cristo purifica o coração desse menino. Satanás, solte essa criança, porque ela pertence a Deus. A congregação gritava em uníssono: É nosso, Satanás, solta. Luciana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Pedro, que antes estava sonolento, abriu os olhos de repente e olhou para a mãe com um sorriso. Mãe, eu tô bem, sussurrou. Ela não acreditou. Como? Era impossível. Mas ali, diante de centenas de pessoas, algo tinha acontecido. Nos dias seguintes, Luciana não saiu mais da igreja. Participou da corrente de oração das 6 horas, levou Pedro à campanha dos 73 dias de jejum e oração, e, mesmo com pouquíssimo dinheiro, decidiu ser fiel no dízimo e nas ofertas, como o pastor ensinou: Deus não precisa do seu dinheiro, mas da sua obediência. Quando você dá, está abrindo a porta para o milagre. Ela deu o pouco que tinha, com lágrimas, mas com fé. Uma semana depois do primeiro culto, Pedro começou a apresentar melhoras visíveis. Brincava sem ficar ofegante, corria pelo quintal, dormia a noite toda sem acordar sufocando. Luciana levou-o de volta ao médico, tremendo. O cardiologista, após novos exames, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido. Os níveis de oxigenação estão normais. A pressão arterial pulmonar diminuiu. É como se a doença estivesse regressando. Luciana sorriu através das lágrimas: É um milagre, doutor. Um milagre de Deus. No domingo seguinte, Luciana subiu ao altar para dar seu testemunho.
Com Pedro ao seu lado, saudável e sorridente, ela contou como a fé na Igreja Universal tinha mudado sua história. Eu cheguei aqui quebrada, sem esperança. Mas aprendi que Deus não desiste da gente. Quando a medicina disse o não, Deus disse o sim. Hoje, meu filho está curado, meu marido arrumou emprego, e nossa família está restaurada. Tudo porque eu não desisti de buscar a Deus. O pastor, emocionado, reforçou: isso é o poder da fé ativa. Quando você crê de verdade, quando você ora, jejua, dá o dízimo e participa das campanhas, Deus age. O diabo pode até rir da sua situação, mas quando você entra numa vigília de oração, quando você se une à corrente de fé, os milagres acontecem. Hoje, Pedro tem 10 anos, joga futebol no time da escola e não apresenta mais nenhum sintoma da doença. Luciana se tornou uma obreira na igreja, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos doentes. Ela sempre diz: eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. É não desistir na primeira batalha, é persistir na oração, é ser fiel mesmo quando tudo parece perdido. Porque na Universal, a gente aprende que Deus é Deus de impossíveis. E toda vez que alguém pergunta como seu filho foi curado, ela responde com um sorriso: foi na fogueira santa. Foi na corrente de oração. Foi quando eu decidi que, mesmo que o mundo dissesse o não, eu iria crer no sim de Deus. E assim, mais uma vida é tocada, mais uma história de milagre é escrita nas páginas da fé inabalável. O tempo passou, e o testemunho de Luciana e Mateus se espalhou pela cidade. Muitas pessoas que antes duvidavam começaram a procurar a Universal, não só por curiosidade, mas porque precisavam de um milagre. Entre elas estava a Dona Maria, uma senhora de 65 anos que há anos lutava contra um problema nas pernas que a impedia de andar sem muletas. Os médicos tinham dito que era degenerativo, que ela nunca mais caminharia sem ajuda. Mas quando ouviu a história de Mateus, algo dentro dela acendeu. Se Deus curou aquele menino, por que não pode me curar também? Pensou. E assim, com lágrimas nos olhos, ela chegou à igreja, apoiada nas muletas, mas com o coração cheio de esperança. Na primeira reunião que participou, o pastor falou justamente sobre a fé que não desiste. Dona Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando veio o momento da oração, ela se levantou, mesmo com dor, e foi até o altar. As obreiras, incluindo Luciana, a abraçaram e começaram a orar com ela. Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar, chorava Dona Maria. Eu não quero mais essas muletas, eu quero andar pelos meus próprios pés. A fé dela era tão forte que, mesmo com as pernas tremendo, ela tentou dar um passo sem apoio. No primeiro movimento, sentiu uma dor aguda, mas não desistiu. Luciana, ao seu lado, encorajava: força, irmã. Deus está operando agora. Não olhe para a dor, olhe para Jesus. E então, algo incrível aconteceu. Dona Maria sentiu como se uma corrente elétrica percorresse suas pernas. Ela deu mais um passo, e outro, e outro. As muletas caíram no chão com um barulho, e ela começou a caminhar sozinha, aos poucos, mas com firmeza. A igreja inteira explodiu em louvor. Gritos de glória a Deus enchiam o lugar, e muitos corriam para abraçá-la. Dona Maria chorava, ria, pulava, coisa que não fazia há anos. Eu estou curada. Eu estou curada, gritava, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. O pastor, emocionado, pediu que ela desse um testemunho ali mesmo. Com voz trêmula, ela contou como havia chegado arrastando os pés e agora saía caminhando pela fé. Não foi medicina, não foi remédio, foi o poder de Deus, declarou. Na semana seguinte, Dona Maria voltou à igreja, mas dessa vez não estava sozinha. Ela trouxe o filho, que há anos lutava contra o vício em drogas, e a nora, que sofria de depressão profunda. Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a de vocês também, disse a eles. E assim, mais uma família encontrou esperança onde antes só havia desespero. Os milagres na Universal não param. Cada vida transformada se torna uma semente de fé para outras pessoas. Luciana, que antes era uma mãe desesperada, agora é uma guerreira que leva esperança a quem precisa. Mateus, o menino que os médicos desistiram, hoje corre, joga, estuda e sonha grande, porque aprendeu que com Deus não há limites.
E Dona Maria, que chegou arrastando os pés, agora dança nos cultos, louvando aquele que a levantou. Porque na Universal, não são apenas histórias que se ouvem, são milagres que se veem. E todo aquele que chega com fé sai com uma vitória. Porque Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas, ainda transforma vidas, ainda escreve finais felizes para quem crê. E a cada reunião, a cada corrente de oração, a cada fogueira santa, mais uma pessoa descobre: o impossível é só uma palavra para quem não conhece o poder de Deus. Naquela mesma semana, enquanto Luciana compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Ana Cláudia sentada nos bancos da frente não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Henrique, um jovem de 22 anos que há 3 anos estava preso às drogas. As noites em claro, as mentiras, os roubos em casa, as vezes que o viu quase morrer de overdose, tudo isso tinha transformado seu sorriso em uma sombra de dor. Meu filho está perdido, ela sussurrava entre soluços, enquanto via Mateus, ali na frente, vivo e cheio de saúde. Será que Deus também pode fazer isso por mim? No final do culto, Ana Cláudia se aproximou da Luciana, ainda com os olhos inchados de chorar. Como você conseguiu? Perguntou, mostrando a foto. Luciana segurou suas mãos, olhando nos seus olhos com uma firmeza que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Não foi eu, foi Jesus. E ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você também. Mas você precisa entrar na corrente. Não pode desistir no meio do caminho. Ana Cláudia começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a fogueira santa de sexta, e todas as correntes de libertação que a igreja oferecia. No início, era só ela, clamando por Henrique, que nem queria saber de Deus. Mas a pastora orientou: não ore só por ele, ore com ele. Mesmo que seja de longe, declare a palavra sobre a vida dele. As drogas têm que sair, mas o Espírito Santo tem que entrar. Uma noite, depois de meses de batalha espiritual, Ana Cláudia teve um sonho. Vi Henrique em um lugar escuro, amarrado por correntes, mas uma mão forte as quebrava uma a uma. Quando acordou, soube, aquele era o sinal. No dia seguinte, recebeu uma ligação da delegacia. Henrique tinha sido preso novamente, dessa vez por tráfico. Muitas mães teriam desabado, mas Ana Cláudia sorriu. Agora ele está onde eu posso achá-lo, disse a pastora. Ela foi até a cadeia com uma Bíblia debaixo do braço e o coração cheio de fé. Henrique, magro, com olheiras fundas, mal a reconheceu. Mãe, não adianta mais, ele murmurou, virando o rosto. Mas Ana Cláudia não se abalou. Abriu a Bíblia em Jeremias 29:11 e leu em voz alta: porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, e não de lhe causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Então, fez algo que surpreendeu até os guardas, começou a orar em voz alta, ali mesmo, no meio da cela suja. Senhor, eu não saio daqui sem meu filho livre das drogas e livre desse lugar. 3 dias depois, Henrique teve uma crise de abstinência tão forte que os médicos da prisão acharam que ele ia morrer. Mas, em vez de desespero, Ana Cláudia viu uma oportunidade. É a batalha espiritual, ela gritou para a pastora ao telefone. A igreja toda se uniu em jejum e oração. Naquela mesma noite, Henrique sonhou com um homem de roupas brancas que lhe estendeu a mão e disse: levante-se. Sua mãe está lutando por você. Quando acordou, pela primeira vez em anos, sentiu nojo das drogas. Pediu para ver a mãe e, chorando, confessou: eu quero sair daqui. Mas não só da cadeia, eu quero sair desse inferno. Ana Cláudia abraçou o filho como nunca antes, sentindo o cheiro de vitória onde antes só havia derrota. Hoje, Henrique é um obreiro na Universal. Auxilia na área de dependentes químicos, levando a mesma esperança que um dia o libertou. Sua mãe, que já foi chamada de louca por orar na cadeia, agora é conhecida como a mulher que não desistiu. E toda vez que um novo caso chega à igreja, um viciado, um doente, um desesperado, ela conta sua história: se Deus tirou meu filho do fundo do poço e o transformou em um servo seu, ele pode fazer o mesmo por você. Basta acreditar e não soltar a mão dele. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São respostas. São provas de que, quando o homem diz acabou, Deus está apenas começando. E a cada vida transformada, a fé de muitos se fortalece,
porque eles veem com seus próprios olhos, o Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje. E ele não se cansa de escrever histórias de vitória para quem o busca de todo o coração. Naquele mesmo domingo, enquanto o ex-presidiário, agora evangelista, compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos da Universal com os olhos inchados de chorar. Ela carregava nas mãos um envelope amassado com o resultado de um exame que confirmava o pior, câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida, e o desespero a levou até ali, mesmo sem nunca ter pisado numa igreja antes. Enquanto o culto seguia, Marisa sentou-se no último banco, tremendo. As palavras do evangelista ecoavam como um chamado direto ao seu coração: Deus não desiste de ninguém. Se ele mudou minha história, pode mudar a sua. Foi então que uma obreira, percebendo sua angústia, se aproximou com um sorriso tranquilo e perguntou: Irmã, você precisa de oração? Marisa, sem forças para esconder a dor, entregou o exame e desabou em lágrimas. A obreira não hesitou. Levou-a até o altar, onde pastores e fiéis se uniram em clamor. Mãos se estenderam sobre Marisa, e ela ouviu frases que nunca imaginou dizer: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica. Algo dentro dela quebrou, não era apenas o medo, mas a descrença de anos. Pela primeira vez, ela creu. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas, mas com um novo exame nas mãos. O tumor havia desaparecido. Os médicos, atonitos, chamaram de a remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade. Havia sido tocada pelo mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que libertou o filho daquela mãe guerreira, que ainda hoje opera milagres para quem o busca sem duvidar. Agora, Marisa não falta a um culto. Ela faz parte do grupo de oração e, toda semana, repete para os que chegam abatidos: Eu era uma sentenciada à morte, mas aqui encontrei aquele que tem a última palavra. Se ele me curou, pode te curar também. Só não desista. E assim, a Universal segue sendo um farol. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, entre lágrimas e sorrisos, Deus continua escrevendo histórias que a medicina não explica, que o mundo não entende, mas que a fé celebra. Porque milagre não é coisa do passado, é a assinatura de um Deus que ainda hoje muda destinos quando encontramos com Ele no lugar certo, aos seus pés. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Marisa ajudava a organizar as cadeiras do templo após o culto da prosperidade, uma mulher entrou correndo, os olhos cheios de pânico. Era Dona Clara, uma senhora de quase 70 anos que mal conseguia respirar. Entre uma tossida e outra, ela gemia: meu filho, eles disseram que não tem mais jeito. Marisa não hesitou. Abraçou a mulher como se fosse sua própria mãe e a levou até a frente do altar. Não é aqui que a medicina diz que não tem jeito, Dona Clara. É aqui que Deus diz que tem, falou firme, apontando para o chão sagrado onde tantas batalhas já haviam sido vencidas. O pastor, que ainda estava no templo revisando os estudos bíblicos, ouviu o alvoroço e veio correndo. Ao ver a situação, colocou a mão no ombro da senhora e ordenou: Vamos orar agora mesmo. O Senhor não se atrasa. Dona Clara contava que seu filho, Rodrigo, de 35 anos, estava internado há semanas com uma infecção generalizada. Os médicos tinham dado o último veredito naquela mesma manhã: sua pressão está caindo, os órgãos estão falhando. Preparamos os documentos para a doação. Ela não tinha mais forças nem para chorar. Mas ali, entre as mãos unidas dos obreiros e os clamores de Marisa, que sabia muito bem o que era ouvir um não tem jeito, algo começou a mudar. O pastor impôs as mãos sobre Dona Clara e declarou: Em nome de Jesus, eu determino que a morte solte esse jovem. Os mesmos ossos que Deus ressuscitou em Lázaro vão responder agora ao poder do Espírito Santo. Foi quando o celular de Dona Clara tocou. Era médica da UTI, com a voz trêmula: Dona Clara, não sei como, mas os sinais vitais do Rodrigo estabilizaram de repente. A infecção parou de avançar. Os exames estão melhorando a cada minuto. A mulher caiu de joelhos, e o templo inteiro explodiu em glórias. 3 dias depois, Rodrigo entrou na Universal apoiado no braço da mãe, ainda fraco, mas vivo. Os médicos o chamavam de um caso inexplicável. Ele, porém, sabia a explicação: eu vi uma luz forte e ouvi uma voz dizendo que não era minha hora. Quando abri os olhos, minha mãe estava orando por mim aqui mesmo, neste altar. Agora,
Rodrigo não só frequenta os cultos como se tornou um voluntário no departamento de visitação a hospitais. Se Deus me deu uma segunda chance, eu vou levar essa esperança para quem está no lugar onde eu estive, diz ele, com os olhos brilhando. E assim, como Marisa, Dona Clara e tantos outros, Rodrigo passou a fazer parte da corrente de testemunhos que não deixam ninguém duvidar. Na Universal, Deus não só ouve como responde. Não com palavras bonitas, mas com fatos que mudam vidas. Porque milagre, mesmo que o mundo não queira enxergar, é a especialidade daquele que ainda hoje caminha entre os seus, que especialmente quando eles estão de joelhos, crendo no impossível. O milagre completo e a lição que ficou. Rodrigo não sabia, mas enquanto sua mãe orava, o médico que o atenderá havia declarado: não há mais o que fazer. É questão de horas. Seu coração, fraco após o acidente, resistia apenas por fios. Mas ali, entre lágrimas e fé, algo mudou. Uma corrente de oração se formou, desconhecidos no hospital, irmãos da igreja, até uma enfermeira que, anos antes, havia perdido a esperança, mas que, ao ver a cena, uniu as mãos em silêncio. Se Deus pode por ele, pode por mim também, ela pensou. Na manhã seguinte, os exames mostravam o impossível, os órgãos de Rodrigo respondiam, as hemorragias cessaram. Os médicos, atonitos, chamaram de a recuperação inexplicável. Ele, porém, sabia, não era sorte. Era a mão daquele que, como disse o salmista, conta os nossos passos e recolhe as nossas lágrimas em seu odre, ASL 56:8. Sua mãe, ao abraçá-lo pela primeira vez após o coma, sussurrou: filho, você voltou porque ainda tem uma missão. Hoje, ao entrar nos quartos de hospital com sua Bíblia e um sorriso, Rodrigo carrega mais que palavras, leva a certeza de que Deus não desiste de ninguém. Muitas vezes, o milagre não é apenas a cura do corpo, mas a transformação da alma. Como ele mesmo diz, eu deveria ter morrido, mas Deus me escolheu para provar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está escrevendo uma história maior. A reflexão que fica é simples, mas profunda: quantas vezes desistimos na antessala do milagre? Quantas orações deixamos pela metade, convencidos de que o silêncio de Deus é um não, quando na verdade é um espere, porque o que eu preparei é maior do que você pede. A vida de Rodrigo, como a de Marisa, que venceu o câncer, ou de Dona Clara, que reconquistou o filho nas drogas, nos ensina que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há alguém que caminha sobre as águas conosco. E a lição? Milagres não são exceções na vida de quem crê, são a regra de um Deus que se especializou em fazer do impossível um testemunho. Talvez você esteja hoje onde Rodrigo esteve, deitado em uma cama, com diagnósticos sombrios ou sonhos desfeitos. Mas lembre-se, a mesma voz que disse a não é a sua hora pode estar preparando o seu agora é o tempo. Basta estender as mãos, não para o que se vê, mas para aquele que tudo vê. Porque no final, a maior prova de que Deus existe não são os vitrais das igrejas ou os sermões eloquentes. São as vidas que, como a de Rodrigo, saem do vale da sombra da morte carregando uma história que só a graça poderia escrever. E essa história, meu amigo, ainda está sendo escrita, inclusive a sua.